O quadro Primeiros Socorros de hoje vai falar sobre emergências digestivas em idosos. Sobre esta e outras dúvidas, a gente conversa agora no quadro Primeiros Socorros. Com a gente, o socorrista Paulo Viana, titular do quadro, e também o médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Juliano Chibiak. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Que bom a gente poder estar tendo esse espaço para debater um assunto muito importante, que é um assunto do dia a dia. Verdade. De quem cuida de idosos, né? E muitas vezes negligenciado justamente pelo desconhecimento. Né? Situações que podem ser totalmente contornadas, por vezes se tornam situações de urgência, sim, podendo levar até o óbito, se mal manejado. Então, que bom, Paulo, né? Que bom, Luiz, que a gente está podendo discutir isso aqui e que a população está tendo contato com esse tipo de assunto. Né? Anteriormente, quando nós tínhamos esse tipo de situação, ela acabava justamente ficando restrita ao ambiente de atendimento. Mas não, é possível fazer algo em casa e é possível fazer algo que vai sim gerar benefício para as pessoas acometidas. Pode salvar uma vida. Sem dúvida alguma. Bom, vamos começar. Eu peço licença ao Paulo para conversar com o doutor de início. Doutor, quais são as emergências digestivas em idosos? O senhor disse que é algo extremamente comum, né, quando a gente chega na melhor idade, enfim. Quais são elas e por que isso acontece? É importante a gente entender o seguinte, que assim como o idoso, quando a gente visualiza um idoso que ele está com a pele, né, mais sofrida, com a pele mais desidratada, com o cabelo, unhas mais... né, unhas quebradiças, cabelos mais esparsos, o aparelho digestivo, os órgãos internos dele também tem esse mesmo envelhecimento. Sim. Então, obviamente que esse envelhecimento traz consigo uma série de doenças também, certo? Que podem ser doenças benignas ou não. Eu gostaria de separar principalmente as causas mais urgentes, assim, que podem trazer uma situação que, se não manejada num curto prazo, podem trazer uma situação muito perigosa para o paciente, que são as hemorragias digestivas. Né? E aí eu separo elas entre hemorragias digestivas altas e baixas, né? Que aí depende muito da localização ali anatômica onde está sendo gerado esse sangramento, mas a clínica é uma só. Ou está vomitando, cuspindo sangue, ou então está evacuando sangue de uma maneira entre as fezes ou de uma maneira mais maciça o sangramento. E para quem visualiza isso aí, para o cuidador principalmente, é importante que ele ligue o alerta de perigo. Né? Uma vez visualizado esse tipo de situação, não dá para dar chazinho, não dá para passar pomada. Tem que chamar o atendimento, tem que levar para uma unidade de atendimento, porque em se tratando do idoso, se ele perde uma quantidade de sangue médio num tempo muito rápido, ele pode sim chegar num choque hipovolêmico, levando até o quadro de óbito. Né? Então, essa situação de sangramento, eu penso que seria uma situação preponderante, assim, que nós não podemos deixar de descartar. E fundamental isso também, eu acho que aqui o Paulo deve ter mais experiência em relação a esse tipo de manejo. Às vezes o cuidador está trocando uma fralda, né, está fazendo aqueles cuidados gerais no dia a dia e quando vê tem um sangue, umas fezes mais escuras. Acha que é algo que o paciente comeu, acha que é algo que aquele idoso comeu e muitas vezes é um sangramento muito discreto. Às vezes é um paciente que tem uma doença diverticular, às vezes é uma fissura anal, porque esses pacientes são muito constipados, né? Comem de uma maneira mais irregular ou comem uma menor quantidade, por vezes tomam menos líquidos e fazem com que a passagem das fezes naquela região ali possa causar fissuras e um sangramento consequente. Sim. Quando a gente tem um sangramento mais de origem alta, né, ela pode, inclusive, terminar nas fezes esse sangramento também. Mas a hemorragia digestiva baixa, que é o que acaba nesse tipo de situação que eu exemplifiquei, uma vez visualizado umas fezes mais escuras, o que eu sugiro para os cuidadores é não ficar achando o que pode ser. Testa, pega uma água oxigenada, coloca ali, reagiu, chama o atendimento, leva esse paciente para uma emergência para ele ter os devidos cuidados. Sim. Porque pode ser uma situação que, bem manejada, não passe de uma observação, mas dependendo do quadro, pode acabar tendo cirurgia. Então, isso é importante, ter a sensação do sinal de alerta. Agora, doutor, o senhor disse no início da nossa conversa que, bom, a condição natural do envelhecimento nos leva, então, às vezes, a apresentar esses tipos de problemas digestivos. Mas eu fico imaginando também se o cuidador pode, antes mesmo, na hora de ingerir alguma coisa, se ele pode observar
alguns detalhes que podem evitar esse tipo de sangramento ou coisas do tipo. Por exemplo, a condição do alimento, tudo isso deve ser acompanhado. Por exemplo, estou imaginando aqui situações onde o idoso, o cuidador, por exemplo, não corta a comida de uma maneira correta, né, ou serve em demasia, enfim. Essa situação externa pode também levar a um tipo de sangramento e hemorragia? E pode, às vezes, mimetizar um sangramento. Às vezes, né, um alimento que, uma coloração mais avermelhada, roxa, pode acabar... Beterraba, por exemplo. A beterraba é uma que dá essa coloração mais avermelhada nas fezes, que pode mimetizar um sangramento. Mas também, a gente tem que lembrar que, principalmente, a capacidade de mastigação do idoso, ela vai diminuindo muito. Eu vou ter, agora, tu estava fazendo... Estou lembrando, desculpa interromper, até mesmo a questão dos dentes, né? Exatamente. Muitos perdem a dentição, era exatamente onde eu ia chegar. Sabe que antes de eu ser cirurgião, eu trabalhei, inicialmente, logo que eu me formei, eu trabalhei como clínico 3 anos. Trabalhei no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Panambi. Sim. E era muito bacana, porque inicialmente eu trabalhei nas unidades básicas de saúde, e uma das situações que envolve as unidades básicas é tu fazer as visitas domiciliares em pacientes que não têm condições, pacientes acamados que não têm condições de ir na unidade para ter o seu atendimento. E aí, lá, conversando com o pessoal da equipe, a dentista se mostrou empolgada e começou a me acompanhar nas visitas. E, para nossa surpresa, quando eu apresentava ela para as pessoas nas casas, né, ela perguntava como é que está a saúde dos seus dentes, está escovando, usa prótese, não usa? Eu uso prótese. Não foi uma nem 2 casas que aconteceu isso. Eu uso prótese. Mas a nova eu não me adaptei. Eu tô com a velha. Tá, mas é a nova. Fulaninha, traz lá a velha. Estava guardada a velha. Sim, claro. Lugar. Mas o que acontecia? Às vezes, com lesões de palato por uma prótese já muito gasta, né? E aí isso, com certeza, sangramento de cavidade oral, mal mastigação, engolia um alimento mal triturado e, com certeza, a dificuldade, né, da digestão desses alimentos era uma consequência. Sim. Então, tudo isso que tu falou é fundamental. O preparo dos alimentos, o idoso, assim como a criança, ele tem que ter um alimento adequado para o seu tipo de dentição, né? E orientado sempre, e que em pequenas quantidades, porque senão pode se engasgar, pode aspirar, pode fazer uma pneumonia aspirativa e pode até levar a óbito, dependendo do quadro de uma aspiração como essa, né? Então é fundamental o preparo dos alimentos. A questão dos alimentos também é importante a gente salientar que o idoso ele precisa de uma carga de hidratação regular. Então, aquela coisa, eu vou deixar o copinho aqui para o senhor tomar. Não, é deixar o canudinho, é o suco, é o chá, é a água, permanentemente. Né? E os idosos, por si só, eles não vão procurar, não vão chamar um cuidador, ó, me traz água que eu estou com sede, tá? Porque o metabolismo dele está alterado, ele não vai ter aquela necessidade de sede como a gente mais novos temos, né? Então, de certa forma, o estímulo tem que ser permanente. Ah, mas ele está tomando só uns golinhos, mas está tomando. Sim. Está adequado para a proporção, né, corporal dele. Um dos problemas que o senhor citou também é o indivíduo ficar constipado, né? E por isso a ingestão de água é fundamental. Outras dicas também, até mesmo uma dieta. Água e fibras, né? É fundamental. O trânsito intestinal, ele tem que ter associação de líquidos, né? E fundamentalmente fibras, frutas, verduras, né? E tentar limitar muito a questão da variedade de carboidratos, né? Hoje, no Brasil, nós temos uma variedade muito grande de carboidratos. E se tratando do Rio Grande do Sul, é ainda maior, parece, né? Tu vai no buffet, a gente vê muito isso, né? Massa, lasanha, batata, arroz. Verdade. Cada um bota um pouco, né, no prato e todo mundo é feliz. Ninguém é privado de comer carboidrato. A questão é a quantidade e a variedade. Tá? Então, é importante pesar essas situações, né? Hoje, nós temos, mesmo em clínicas de tratamento de idosos, nós temos a possibilidade de acompanhamento nutricional, mesmo em clínicas simples, às vezes proporcionado pelas prefeituras, no interior tem muito isso. Então, se tem essa noção. O acesso é que a gente vê com muita dificuldade, né? Bom, agora, Paulo, vamos te inserir na conversa, porque aqui a gente... Nessa tua informação a gente pode salvar uma vida. Né? Como socorrista, identificou esses 2 tipos básicos de hemorragia. A gente citou, né? A hemorragia, o doutor pode me lembrar? Digestiva alta. Alta, né? Que seria vomitando, superior, né? vomitando sangue, ou a baixa, né? Evacuando sangue. O que o cuidador ou quem está, um familiar que está próximo, pode fazer nesse momento para ajudar, antevendo até mesmo algo que possa ser mais sério?
ou o próprio idoso também, né? Sim, o próprio idoso pode alertar. Né? A conduta correta, né, Bives, então, é chamar uma emergência, né? Ou essa pessoa, ou levar, né, esse idoso até uma emergência. Né? Conversou lá então com a emergência, né? Deixar então esse idoso ali numa posição confortável, tá? De preferência então, né? Se deitado então de cabeceira elevada, lateralizada, porque se ele vir então ali a vomitar, para ele não aspirar, tá? Ali, não oferecer então nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de líquido, medicação, né? Exceto, então, orientado ali pelo médico, tá? Então, sim, esse idoso, né, precisa passar, então, por uma avaliação médica o mais rápido possível, né? Foi como, então, o doutor ali comentou. Esse idoso, então, ele pode evoluir para óbito muito rápido, né? Tudo, então, vai depender ali do grau ali, né, dessa hemorragia. Então, o próprio cuidador, então, tem que acionar uma emergência, né, ou levar esse idoso até uma emergência o mais rápido possível. Doutor, idosos que já sofreram com algum tipo de hemorragia, seja alta ou baixa, precisam tomar quais cuidados? Isso os idosos e também cuidadores e familiares. Que tipo de atenção eles precisam ter a partir daí? É que o importante é a gente ver a causa dessas hemorragias, tá? Então, o principal é ter o diagnóstico, sim, certo? Então, não dá simplesmente para ter um quadro desses e achar que vai resolver espontaneamente. Pode diminuir o sangramento, mas ele vai precisar de um atendimento e chegar ao diagnóstico. Chegando ao diagnóstico, existem causas básicas, né? Tais como eu falei anteriormente, uma doença diverticular, que é uma doença muito associada à questão evacuatória, né? Mas pode ter, obviamente, varizes esofágicas, úlceras pépticas, úlceras duodenais, que cada vez a gente vê menos no dia a dia de uma emergência. Existem algumas medicações que vieram, né, com esse advento de inibir essas úlceras e, de fato, há 30 anos atrás era uma cirurgia diária que se tinha, né, no escopo da cirurgia geral, era a úlcera gástrica. Hoje é uma situação de exceção. É aquele usuário de anti-inflamatório crônico, aquele usuário de aspirina, e às vezes o paciente que precisa ter ser anticoagulado, um paciente infartado, um paciente que use prótese valvar, um paciente nessa afenada, ele vai precisar afinar o sangue, ele vai precisar do uso de um anticoagulante. Sim. E às vezes o AS, né, o Marevan, são situações que podem ser utilizados no dia a dia e podem causar sangramento, tá? Então, assim, como é que ele pode se programar para antever essas situações? Primeiro, tem que ter a causa, o diagnóstico já identificado. Tendo o diagnóstico, tem que tratar a causa base. Uma situação que é importante e cada vez a gente tem mais acesso ao recurso do diagnóstico são os cânceres, né? Então, assim, o paciente com hemorragia digestiva baixa, muitas vezes, certo? Um sangramento maciço ou um sangramento do tipo melena, que a gente diz que é em meio às fezes, tá? Que é aquelas fezes escuras, muito fétida, com emagrecimento, que não está querendo comer, com inapetência, sinal de alerta ligado, vamos investigar, vamos fazer uma colonoscopia nesse paciente, vamos fazer uma tomografia, tem que levar para o médico, certo? Não dá para esperar achando que não, eu vou dar um chazinho, eu vou dar um remedinho caseiro e as coisas vão acontecer. Muitas vezes esse paciente está com um câncer, né, sangrando, com um tumor sangrando, que pode ser reversível, que ele tem condições de tratamento e às vezes acaba sendo negligenciado pelos de casa. Bom, então todo cuidado é pouco, fica o alerta para os familiares e especialmente os cuidadores de idosos. E por falar nisso, é bom lembrar que esse quadro, Primeiros Socorros, tem a força da Canoas Day Home, que é uma empresa especializada em cuidados para idosos e pessoas a partir dos 50 anos e dispõe de uma equipe multiprofissional qualificada, atenção familiares que estão procurando, por exemplo, atendimento domiciliar e assistência gerontológica para o vovô, para a vovó que estão em casa. Se ligue, a Canoas Day Home oferece, por exemplo, também curso completo para cuidador de idosos. Você que está buscando um lugar no mercado de trabalho, procurando uma nova profissão, é a profissão que mais cresce no Brasil, é a profissão de cuidador de idosos. Você tem toda essa assistência e também os cursos na Canoas Day Home. Por isso, anote aí, Canoas Day Home, soluções gerontológicas e de saúde, fica na rua Tiradentes, número 130, sala 106, bem no centro de Canoas. Para mais informações, acesse o site canoasdayhome.com.br ou ligue 51 9987 36863 ou 51 3785 6467. Paulo Viana, já estamos esperando os novos cuidadores de idosos para 2020. As turmas abrem por volta de
partir de fevereiro, março, ali já começam então as novas turmas de cuidador de idoso, né? Mas, né, se o familiar aí precisar de algum cuidador, né, de cuidados, né, Bives, para essas festas aí de final de ano, que muitas vezes tem até mesmo os próprios idosos, né, que são acamados ou até mesmo que acabam não saindo de casa por algum tipo de doença crônica, né? É só então entrar em contato com a Canoas, né, com a equipe lá que vai estar esperando lá perfeitamente. Para fazer um bom Natal para o vô, para a avó e um feliz ano novo para todos vocês, familiares, e em especial para a equipe da Canoas Day Home, grande parceira em 2019, que vai seguir com a gente para 2020, assim como o Paulo Viana. Em primeiro lugar, agradecer a presença, doutor Juliano Chibiak, seja sempre bem-vindo, doutor, um bom Natal e um feliz ano novo. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, que bom que vocês estão abordando esse tipo de assunto num horário tão especial. E um Feliz Natal a todos, né? Que o 2020 seja muito melhor que 2019, já em débito com 2021. Muito bem. Bom, e Paulo, da mesma forma, nos encontramos já para 2020. É isso aí, Bives, perdão. Né, o quadro, então, né, a gente entra em recesso, a gente volta, então, com o quadro ao vivo, dia 30 de janeiro, né, mas você pode, então, conferir, né, os drops, então, de dicas de primeiros socorros durante a programação, então, nos intervalos da Ubra TV. E nos vemos, então, em 2020. Até lá. Tchau, se cuidem. Muito bem, então fique ligado, os nossos drops vão seguir na nossa programação, afinal de contas esse quadro tem informações muito importantes e podem salvar vidas, é o que a gente quer aqui no quadro Primeiros Socorros.